Se você estivesse cercado pelos criminosos mais perigosos do mundo, sem ninguém para te proteger, o que faria? Com toda certeza seria deixar o like aqui para fortalecer o canal. Imagine enfrentar gangues e psicopatas enquanto a lei é apenas um conceito distante. Cada passo que você dá, cada olhar que você cruza, pode ser o último. E se eu te dissesse que nessas prisões, até os guardas perdem o controle, vamos descobrir os lugares onde a vida vale menos que uma palavra errada. Então vem comigo, porque o que você vai ver aqui não é para os fracos. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Yo Curioso, onde você descobre as histórias mais bizarras e assustadoras do mundo. Hoje vamos explorar as 10 prisões mais perigosas do planeta, lugares onde a violência é a norma e as condições de vida são tão extremas que é difícil acreditar que alguém consiga sobreviver. Você vai ver relatos chocantes de tortura e até canibalismo. E aproveita e já comenta aí, qual prisão dessas você acha que é a pior? Prisão de Gitarama, Ruanda, África. A prisão de Gitarama, em Ruanda, é um dos lugares mais desumanos da Terra. Originalmente construída para abrigar cerca de 400 a 500 presos, hoje é lá de quase 7.000 detentos. A superlotação é tão absurda que os prisioneiros precisam revezar para descansar. Alguns chegam a perder membros por infecções e feridas causadas pela falta de movimento. A comida é escassa, a higiene praticamente inexistente e até o ar se torna um recurso limitado. Muitos presos morrem sufocados pela falta de ventilação ou simplesmente por serem pisoteados no caos da prisão. O mais aterrorizante, por conta da escassez de alimentos, há relatos de canibalismo dentro da prisão, onde detentos sacrificam outros para sobreviver. É um cenário de puro horror e sobrevivência extrema, que desafia qualquer noção de humanidade. Campo 1391 é uma fortaleza secreta em Israel, cuja existência por muito tempo foi negada pelo governo. Não existem fotos dos presos e nem informações públicas sobre quantas pessoas estão lá. Relatos indicam que o local abriga prisioneiros políticos e inimigos do Estado e muitos sofrem torturas psicológicas e físicas constantes. Um dos relatos mais famosos é de Mustafa Dirani, que afirma ter sido torturado e abusado durante sua detenção. A prisão mantém seus ocupantes em completo isolamento e em celas sem janelas, pintadas de preto, criando uma atmosfera de total desespero. O silêncio sobre o que acontece lá dentro é o mais assustador, uma verdadeira prisão fantasma onde as pessoas simplesmente desaparecem do mundo. Na Rússia, o Black Dolphin é uma prisão de segurança máxima onde os piores criminosos, como assassinos e canibais, são mantidos em regime de prisão perpétua. Os guardas não brincam em serviço e são conhecidos por sua brutalidade. Os prisioneiros passam a maior parte do tempo em confinamento solitário e só têm 90 minutos de atividade ao ar livre por dia, mas mesmo nesse tempo, eles são forçados a andar com a cabeça baixa, sem descanso. Dentro das celas, as condições são cruéis, sem móveis, apenas uma cama de ferro e uma rotina que transforma o confinamento em uma verdadeira tortura mental. Não há escapatória desse lugar, e quem entra no Black Dolphin sabe que jamais sairá. A prisão de Pena Ciudad Barrios, em El Salvador, é conhecida por abrigar membros da temida gangue Mara Salvatrucha, MS-13. Construída para 800 presos, hoje ela hospeda mais de 2.500 e o controle do local está nas mãos dos próprios prisioneiros. A violência entre as gangues é uma constante, e até os guardas têm medo de entrar nas alas dos prisioneiros. Assassinatos e confrontos são comuns e a atmosfera é de constante tensão. Na prática, a prisão se tornou uma cidade paralela, onde os próprios detentos estabelecem regras, produzem seus alimentos e controlam o espaço. O medo e a anarquia dominam esse lugar. A prisão de Beng Khan, localizada na Tailândia, é conhecida por suas condições de vida brutais e pela severidade de suas penas. Todos os condenados à morte no país passam por lá e a prisão é famosa pelo tratamento desumano dado aos detentos. Amontoados em pequenas celas, os presos recebem apenas uma tigela de arroz por dia e muitas vezes ficam semanas sem tomar banho. Não há camas, apenas um buraco no chão onde fazem suas necessidades. Além disso, muitos passam meses com os pés acorrentados, tornando até o simples ato de caminhar uma tortura diária. É uma prisão onde os limites da resistência humana são testados ao máximo. Alcatraz da Rússia, conhecida como Alcatraz da Rússia. A prisão de hoje em Ostrov está situada em uma ilha remota cercada por pantanos e frio extremo. É considerada a prova de fugas, já que quem tenta escapar precisa lidar com temperaturas que chegam a menos 30 graus Celsius e uma geografia implacável. Os presos são mantidos em condições de extrema privação, com acesso limitado a banheiros e serviços médicos. A maioria dos prisioneiros passa 22 horas por dia trancados em suas celas minúsculas e mesmo durante as poucas horas ao ar livre, eles ficam confinados em pequenas gaiolas. O governo se orgulha de que ninguém jamais escapou vivo desse lugar. Campo 22, Coreia do Norte.
Norte. O Campo 22, na Coreia do Norte, foi uma prisão política conhecida por suas condições desumanas e pelas torturas aplicadas aos presos. Com cercas elétricas de 3.000 volts e guardas armados com ordens para atirar para matar, a fuga era praticamente impossível. Os presos, em sua maioria, sofriam com a desnutrição e viviam em condições tão precárias que muitos recorriam a comer insetos e ratos para sobreviver. Relatos falam de torturas brutais, como o uso de câmaras de gás para experimentos humanos e celas tão pequenas que os presos nem conseguiam sentar. O Campo 22 foi encerrado em 2012, mas o legado de horror permanece. O presídio de Palmira, na Síria, foi palco de um dos massacres mais brutais da história. Conhecido pelas execuções sumárias e pelas condições de vida insuportáveis, Palmira era um pesadelo para os que ousavam se opor ao regime de Bashar al-Assad. Em 1980, mais de 1.000 prisioneiros foram executados em uma única noite como represália a uma tentativa de assassinato contra o presidente. O presídio foi demolido em 2015, mas até então, os prisioneiros viviam em condições subhumanas, em celas sem luz, comendo comida estragada e sofrendo torturas psicológicas e físicas constantes. Prisão de Sabaneta, Venezuela. Sabaneta, na Venezuela, já foi considerada uma das prisões mais violentas do mundo. Com capacidade para 700 pessoas, chegou a abrigar 3.700, incluindo filhos de prisioneiros que nasceram e cresceram dentro de suas muralhas. Superlotada e sem controle das autoridades, a prisão era dominada pela violência entre gangues. Em 1994, um incêndio seguido de um motim resultou na morte de 150 pessoas. As condições eram tão precárias que os presos viviam sem acesso à água limpa ou alimentação adequada. A prisão foi fechada em 2013 após mais um motim sangrento. Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, Brasil. Por último, mas não menos aterrorizante, temos o famoso Carandiru, no Brasil. A prisão foi palco de um dos maiores massacres da história do país, quando, em 1992, 111 presos faleceram durante uma rebelião. Superlotada e com condições de vida insalubres, o Carandiru se tornou um símbolo da brutalidade no sistema carcerário brasileiro. Apesar de ter sido desativada em 2002, o massacre e as histórias de horror ainda ecoam na memória coletiva do país como um lembrete das falhas do sistema penitenciário. Chegamos ao fim desse tour pelas prisões mais perigosas do planeta, mas antes de você sair correndo daqui, me diz uma coisa. Se você estivesse em uma dessas prisões, qual seria a sua estratégia para sobreviver? Ia tentar se aliar a alguém ou preferia ficar por conta própria? Deixa aí nos comentários, porque eu tô muito curioso para saber o que vocês fariam. Agora, sério, depois de ver essas prisões insanas, dá até para repensar aquela frase que sempre ouvimos, poderia ser pior. Porque, meu amigo, depois de conhecer lugares como a Black Dolphin ou a prisão de ADX Florence, a gente percebe que o pior é bem mais assustador do que imaginávamos. O que essas prisões têm em comum? Todas elas são verdadeiros pesadelos na Terra. E isso não é exagero. E se você ficou tão intrigado quanto eu, já aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que acha que a vida é difícil. Mostra para ele que existe um mundo de terror escondido atrás das grades. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal e o Curioso. Aqui a gente explora curiosidades que vão desde histórias bizarras a segredos ocultos. E claro, sempre com aquele toque que faz você refletir. Então, já deixa o like para fortalecer o canal e não esquece de se inscrever. Ah, e não vá embora sem ativar o sininho. Assim você fica sabendo quando a gente lançar o próximo vídeo cheio de mistérios e curiosidades. Vocês não fazem ideia do que está por vir. Tem muito conteúdo sinistro, acredite, você não vai querer perder. Quer mais? Sugere aí nos comentários um tema que você acha que a gente ainda não cobriu. Quem sabe a sua ideia não aparece aqui no canal. Obrigado por ficarem até o final, de verdade. É incrível poder contar com uma comunidade tão engajada. Vocês fazem esse canal ser o que é. Então, até a próxima. E lembrem-se, sempre mantenham a curiosidade viva. Porque o mundo tá cheio de histórias que a maioria das pessoas nem imagina.